Oxente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Canal Sertão Ciência, seu canal de divulgação científica aqui no Nordeste. Paulo Afonso, Bahia, Brasil. Hoje tenho aqui a presença de Alan Alves Brito. Alan, que hoje é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que tem uma história fantástica que vai contar para nós. E vamos conversar sobre divulgação científica, as questões relacionadas a cor e gênero nas ciências exatas. Alan, muito bem-vindo, boa noite. Por favor, se apresente para a gente. Boa noite, Manuel. É um prazer enorme estar aqui com você, né, com o seu público. Estou bem feliz de estar aqui. Eu te agradeço muito por essa oportunidade de poder falar de ciência, né, poder falar de divulgação científica, poder falar da vida, né, que a gente, na verdade, essa conversa é sobre a vida, né. Então, estou bem feliz de estar aqui. Beleza. Alan, como é que o menino da periferia de Feira de Santana, aquele camarada na condição social mais difícil, se você me permite falar assim, até porque eu conheço você, tivemos juntos por 2 vezes e eu conheço um pouco da sua história, como é que esse garoto consegue vencer a adversidade e consegue conhecer o mundo, porque o Alan já esteve na Alemanha, nos Estados Unidos, hoje ele é doutor, tem 2, 3 PhDs, correto? 3 estágios de pós-doutorado, né? Isso, não é? Uhum. E conta pra gente essa história, porque tanto você e recentemente eu aqui entrevistei as meninas que fazem física pela UFES, não é? A determinação do estudo leva a gente, eu disse isso, inclusive falando de você no outro episódio, que o estudo leva a gente onde a gente não imaginaria estar. E você chegou longe, longe, muito longe mesmo. Então conta pra gente, né, para as pessoas que vão nos ouvir, para os meus alunos que vão ver essa nossa conversa, essa sua trajetória de Feira de Santana para o mundo. Bom, na verdade, essa trajetória é anterior à Feira de Santana, né? Eu cheguei, eu sou o segundo filho de 5, né? Nós somos 5, 4 homens e uma mulher. A gente morava numa cidade chamada Valença, que fica no sul da Bahia. E quando eu era ainda criança, né? Eu quis muito ser astrônomo, era meu sonho de infância, fazer astronomia, estudar astronomia de algum jeito, né? E esse sonho foi muito assim despertar em toda aquela frustração em torno do cometa Halley, né? Eu era uma criança naquela época e Sim, se dizia muito 1986. 86. Então assim, se dizia muito que o mundo ia se acabar, né? Então, e aquilo ficou muito na minha cabeça, assim, eu lembro até hoje, né, nessa trajetória de infância. E aí logo em seguida, nós nos mudamos de Valença, fomos morar na ilha de Taparica. Então, passei um tempo na ilha de Taparica, e depois que eu cheguei em Feira, porque meu pai trabalhou muitos anos, né, 33 anos, numa empresa aquelas empresas que faziam rodovias, né? Então, a gente mudava muito de cidade para Sim, sim. cidade, né? Meu pai trabalhou com manutenção mecânica, então a gente mudava muito. Tanto é que lá em casa, cada um nasceu numa cidade diferente da Bahia, né? Cada um nasceu num lugar diferente. Então, aí logo em seguida, em 87, 86, 87, nós chegamos em Feira de Santana. E aí, quando eu cheguei em Feira de Santana, no bairro de Rua Nova, que é um dos bairros, né, mais, assim, naquela época era um bairro extremamente, muito debilitado, né, de saneamento básico, a gente não tinha nada, era um bairro, assim, muito complexo. Embora fosse um bairro central, era um bairro cheio de precariedade, né, também era um bairro considerado um bairro perigoso, então, assim, então nós chegamos ali e eu fui morar próximo também de um observatório, né, que é o Observatório Astronômico Antares. E esse observatório, ele ainda não era parte da universidade, era um observatório privado. Então eu frequentava o observatório, né, eu ia muito, eu passava em frente do observatório e via aquilo, enfim, e aí com 13 anos eu ganhei uma bolsa do projeto Ciranda da Ciência, da Que bacana. Fundação Roberto Marinho, eu me lembro que era como abrir um clube de ciência, né? Então eu escrevi para a Fundação Roberto Marinho, abri esse clube de ciência, logo o clube morreu, porque a fundação pedia atividades que a gente tinha que fazer, era eu e um grupo de amigos que eu consegui reunir, a gente assistia todo fim de semana aquele Globo Ciência que passava, né? Então era aquilo ali. Então, só que não tinha ninguém para
ninguém para instruir, a gente tinha escola para nos ajudar nesse sentido, a gente não tinha um adulto. Então essa ideia do clube acabou morrendo, né? Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, assim, né? E logo em seguida eu passei né, a frequentar mais o observatório. Aí, em 1990, o observatório foi doado à Universidade Estadual de Feira de Santana e eu continuei fazendo a minha educação básica, sétima, oitava série. Aí terminei a educação básica na Rua Nova, nesse mesmo bairro onde eu morei, onde eu me criei, né? Terminei de me criar em Feira. E aí eu fui estudar na escola técnica, né? A escola técnica era, não sei se você conheceu, mas a escola técnica era considerada uma das melhores escolas públicas, né? De Feira de Santana. E eu Sim. fui estudar na escola técnica, e lá na escola técnica o meu professor tinha um professor de física, um engenheiro, ele não era licenciado em física ou bacharel, e ele via assim a minha facilidade com matemática, com física, né? Eu tinha muita facilidade, bom, em todas as disciplinas assim, me Mas, dediquei muito, porque estudar para mim sempre foi algo que eu gostei muito. mas Sim. você sempre focado na questão da astronomia. A astronomia para mim era uma paixão desde criança. Eu gostava da astronomia. O céu de Feira de Santana era um céu que me fascinava muito, né? A gente não tem essa poluição luminosa que a gente tem, né? Feira de Santana é um céu bonito, um céu bom, é lindo, né? O céu de lá. E eu tomava banho no fundo de casa, de cuia. Então todos os dias eu olhava para aquele céu. Eu tinha essa conexão com as estrelas, né? E eu sempre fiz essas perguntas, as perguntas existenciais, né? Então, eu era muito curioso, né? E manhã, assim, todo mundo dizia, os vizinhos dela diziam que eu não iria me criar, porque eu era muito curioso, né? Tinha essa superstição, né? E porque eu perguntava tudo. E eu gostava muito de conversar com os adultos. Eu sempre gostei do mundo dos adultos. Eu fazia muitas perguntas à manhã, às pessoas mais velhas. Então, eu tinha essa curiosidade, né? E aí, em Feira de Santana, eu também, logo cedo, eu busquei a biblioteca da cidade, uma das bibliotecas, eu fiz uma carteirinha da biblioteca e eu tinha acesso a livros. Então, em casa, a gente não tinha livros em casa. Em casa era, no máximo, ler bula de remédio. A gente não tinha livro, não tinha dinheiro para isso, né? Então, mas eu tinha o acesso aos livros a partir da Biblioteca Municipal de Feira de Santana, né? Então, a leitura, essa vontade de ser astrônomo, ela sempre me acompanhava, mas era um sonho distante, porque em Feira de Santana eu não tinha a menor possibilidade de sair de Feira de Santana para estudar, mesmo em Salvador, na Federal da Bahia. Naquela época não tinha universidades públicas como a gente tem Sim. hoje, não tinha Instituto Federal, não tinha essa interiorização do ensino superior, é algo recente na história do Brasil, Isso. né? De E a gente está falando dos 2002 anos para cá, a gente tá né? falando essa época aí que Exato. eu entrei na graduação em 1997, ontem, né? E não tinha possibilidades. Então, a gente que é do interior da Bahia, a gente tinha a UFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana, né? E assim mesmo não era fácil entrar, porque naquela época era 1% dos jovens Vestibular. que entravam na universidade, tinha que passar pelo vestibular, né? Então, eu estudei na escola técnica. Só que a própria escola técnica era uma epopeia, porque a escola era longe, eu tinha que pegar 2 ônibus, então não foi nenhuma nem duas vezes que eu tive que pegar carona para chegar na Sim, escola. sim. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu tive que andar 1 hora para chegar em casa, porque eu pegava carona da escola até o centro de Feira, e depois do centro de Feira eu tinha que andar tudo até chegar em casa, na Rua Nova, né? Nossa. E às vezes eu tinha que voltar para a educação física também, né? No mesmo No dia. Então era mesmo muito dia. gasto, no mesmo dia, era bate e volta, e era muito gasto, assim, né? Coisa que a gente não tinha. Mas a escola técnica era a melhor escola pública que tinha em Feira, e eu queria muito aquela escola. E que não foi fácil entrar, porque a escola técnica era uma escola frequentada por bem-nascidos. Assim, era as pessoas Sim. mais de classe média, né? Que Mas estudavam para ali. entrar havia uma seleção, algo Não, assim? não tinha uma seleção, mas a média da escola era muito alta, né? Era Sim. a média 7 naquela época era 7. E para Bons entrar tempos. então assim, e também para entrar na escola era muito difícil, porque tinha que ter sempre alguém para te colocar lá na escola. Praticamente era assim que funcionava, né? É. Entrava muita gente por carta de políticos, indicação, e eu, com quem que eu vou me pegar? Então eu fiquei ali naquelas vagas que sobraram de algum jeito e eu acabei entrando, mas era uma escola, não tinha um exame oficial de Sim. seleção, mas tinha muita Era bem, influência.
era muito no QI, né? Quem Muito indica? no QI, era isso mesmo. Mas era uma escola muito boa, eu queria muito estudar naquela escola. E para mim foi fundamental essa convivência. Alan, você nessa época, você já tinha noção de que estudar era o caminho que você tinha de Sim. forma correta, não é? Eu digo correta, assim, de não se meter no tráfico, no crime e tal, de você sair dessa condição e até de repente chegar a ser astrônomo. Olha, eu vou te dizer assim, claro que a gente está conversando aqui bem sinceramente, né? Porque a minha experiência como criança, né? Numa família muito pobre, de pessoas negras que não tiveram oportunidades. Eu sou o primeiro da minha família a entrar na universidade, né? O primeiro a fazer doutorado. É uma família onde as pessoas são iletradas, né? A maioria não tem nem sequer o ensino médio né? Ensino fundamental 1. Os mais velhos, meus avós, né? Assim, que eu nem cheguei a conhecer, né? Muitos deles eu nem conheci, também nunca foram à escola, né? Então, assim, viver nesse contexto, um menino como eu, que tinha tanta vontade, porque eu sempre gostei de estudar, eu tinha uma coisa desde pequeno. Para você ter ideia, com 9 anos, eu chamei as testemunhas de Jeová em casa. Nesse bairro pobre, eu chamei as Sim. testemunhas de Jeová em casa. Por quê? Porque para mim era a leitura que eu queria, a leitura da Certo. Bíblia. Eles tinham umas revistinhas chamadas A Sentinela. Conheço, Aquelas conheço. revistas, aquelas revistas me chamavam muito a minha atenção, né? Tinha imagens, tinha fotografia, tinha texto. Então, com 9 anos, eu quis, e foi uma confusão, porque lá em casa não tinha ninguém religiosa, eu também não estava querendo ser religioso, eu não queria ser testemunho de Jeová, né? Queria o Mas acesso à queria era o revista. acesso à leitura, à revista, aquela cultura. E eles iam todo dia lá em casa, uma vez por semana, né? Eles iam lá em casa para a gente estudar a Bíblia, era aquela coisa. Então, assim, teve muito isso na minha vida, né? E era um bairro extremamente pobre, como você falou, assim, muito violento, tinha muita violência, né? Violências domésticas, né? Violências variadas, nas suas mais Sim, diferentes formas, na verdade, né? sim. Então, assim, não foi trivial. Só que no meio de tudo isso tinha a minha vontade de estudar. E eu era muito incompreendido, porque eu estudava muito, então eu não correspondia ao padrão dos meninos da época, porque a Sim, maioria dos meninos queria jogar futebol, ou jogavam futebol, ou estavam namorando, né? Namorando sim. aqui, namorando acolá, muitos estavam realmente envolvidos na droga. E eu não, eu era um menino que estava ali querendo estudar. Então era um valor para mim a escola, a educação, e muita gente dizia que eu ia ficar doida, a gente escutava essas coisas, né? Você vai ficar doido, que a gente sabia estudar tanto. E eu não, e eu queria muito estudar. Então, assim, eu desde pequeno eu tenho isso. Então, quando as pessoas me perguntam, eu digo sempre que eu devo isso, né, a essas vozes. Eu digo sempre que essas vozes, né, as vozes que sempre estiveram ali na minha cabeça, né, eu digo Seus que são guias, né? as vozes da ancestralidade, né, porque Sim, sim. embora os mais velhos da minha Que bonito família não isso. tivessem tido acesso, a minha mãe, mainha, paiinho, eles sempre reconheceram que estudar era o caminho. Então a gente cresceu ouvindo isso, que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que ler, né? O meu pai, ele dizia assim, o meu sonho era ter estudado, não conseguia, amanhã também. Então assim, eu e meus irmãos, nós crescemos ouvindo isso. Quem não ouviu, porque não quis. Que- Mas aquilo bateu muito forte em mim, entendeu? Além do mais, os professores também foram fontes importantes de inspiração para mim nessa época, né? Eu tive muitos professores que me inspiravam, que me incentivavam. Então, assim, foi nesse contexto, né, de que a educação era um valor para mim nesse sentido. É fantástico. Eu quero só fazer um recorte aqui, porque eu tenho um avô semi-analfabeto, recheava a casa dele com livros. E ele dizia assim: olha, a única coisa que eu posso deixar para vocês, os filhos, ele dizia isso para os filhos, e minha mãe, por sua vez, passa para mim, né? É educação. É algo que ninguém vai tirar de vocês. Né? Eu posso dizer, assim, igual a você, eu sempre fui inquieto, perguntador, questionador, às vezes chamado de menina chato, pergunta demais, né? Enxerido, eu escutei muito. Querido chato, né? Algumas professoras da escola chegavam a reclamar e tal, algumas, né? Ainda bem que não todas. Mas sempre a formiguinha da pergunta, do questionamento ficava aceso e eu, igualmente a você, sempre tive esse fascínio pela leitura, de
de saber os mistérios do universo. E aí que você conta que tem o diferencial, que são os professores. E aí você entra no curso de tecnologia, né, na faculdade, perdão, no ensino médio, vai fazer a escola um técnica. curso técnico, isso, e em seguida você consegue entrar na UFES, fazer o curso de física, Então, né? a escola técnica também era uma questão, porque nessa escola técnica eu era um dos poucos estudantes que vinha da Rua Nova, né, pobre, que tinha esse contexto de uma família que não tinha acesso a livros, que não eram profissionais liberais, né, os meus pais não eram profissionais liberais, como a maioria dos meus colegas, e eu era o estudante que mais me destacava na escola. Então, naquela época, eu tinha o SOI, o Serviço de Orientação Educacional, na escola técnica, que nos acompanhavam. Então eu lembro que a gente fazia várias reuniões de grupo para entender por que o meu desempenho era tão alto comparado com os meus colegas que tinham acesso a tudo, né? Tinham bens culturais que eu não tinha. E então na escola técnica, com esse professor de física, ele me incentivava muito, Félix, professor Félix, né, engenheiro. E ele viu logo que eu gostava de exatas e eu dizia para ele que eu queria que eu queria estudar astronomia. Só que em Feira de Santana não tinha o curso de física ainda. Não tinha. Eu já tinha até pensado. Ele falou: não, Alan, você tem que fazer matemática, porque é o curso mais próximo, não vai ter outro. Era o Só NEB, que tinha não, na matemática? UF tinha Ah, já matemática, tinha, na UF certo. tinha, só não tinha física. Tinha Sim, licenciatura em matemática, mas física não tinha. Só que eu entrei na escola técnica em 94. Em 96, eu participei do seminário de implantação do curso de física na UFES. Eu nossa. fui para o seminário de implantação do curso. E eu fiquei encantado com aquilo. E aí muita gente me dizia: não, você não vai fazer física, física não leva a nada. Ainda era licenciatura, Conheço então essa mais cantiga. ainda tinha mais preconceito ainda, porque era licenciatura, né? A Ah, primeira turma de física da UFES foi o curso de licenciatura, assim, o curso surgiu como licenciatura, né? Então certo. muita gente veio, ai, como é que você vai fazer física, ainda mais licenciatura, isso não tem futuro, diziam coisas absurdas. E eu dizia, não, mas eu quero ser astrônomo, eu vou fazer astrofísica, eu quero fazer isso, física. E aí eu fiz o Determinado mesmo. vestibular, determinado. E a escola técnica, eram 4 anos de escola técnica, só que no terceiro ano, e eu estava no terceiro ano em 96, a gente já podia fazer vestibular e Sim, tinha o quarto ano ainda, que era o quarto ano complementar, de estágio, aquela coisa toda, para ter o curso de técnico, né? No meu caso, técnico em sim. mecânica industrial. Só que aí, quando eu fiz vestibular, eu passei para física, então eu entrei na primeira turma da licenciatura em física, né? Em Ainda não era 97. Enem, Não, não tinha foi nada aquele disso, era vestibular de vestibular. fases e tal. Vestibular, tudo Terrível aquilo aquilo. ali. Fiz vestibular. E aí o que aconteceu é que eu fiz, paralelo ao primeiro ano da universidade, eu fiz o último ano de escola técnica. Então eu passava o dia inteiro na UFES, estudando cálculo 1, cálculo 2, né? Primeiro semestre cálculo 1, segundo semestre cálculo 2, física, tarará, e à noite eu ainda ia para a escola técnica fazer o último ano. E eu chegava em casa às 11h30 da noite, porque a escola técnica é Nossa. Santa Mônica. É um bairro distante, então assim, muito cansativo aquele primeiro ano da universidade, e ainda assim foi tranquilo para mim, né? Eu estava muito animado, eu me lembro que eu estava muito feliz com esse curso, assim, de estar fazendo, porque eu dizia assim, é a minha chance de fazer astronomia. Só que aí isso foi em 97, né? Em 98 chegam dois astrônomos em Feira de Santana, que foi a professora Vera e o professor Paulo Pope. Eles tinham acabado de chegar de Nice, na França, como pós-docs, fizeram o concurso na UFES, os dois entraram no curso de física, e aí eu fiquei fascinado com aquilo. Quando eles chegaram na UFES, eu me lembro que a primeira vez que eles chegaram, que eu descobri que eles eram astrônomos, eu fui atrás deles e pedi bolsa. Eu quero fazer um projeto de pesquisa com você. A professora Vera, ela foi a minha orientadora de iniciação científica 3 anos. Então aí pronto, foi essa mágica. Porque durante o meu curso de física, eu já me aproximei da astronomia, que era a minha grande paixão. Durante os 3 anos de bolsa, né, eu fiz projeto de iniciação científica PIBIC CNPq, tive bolsa de CNPq, que era assim, ó, 25 bolsas para toda a universidade. Não era bolsa como a gente tem hoje, né? Era o Sim, 25 para toda a universidade. E eu consegui 3 anos essa bolsa, que era a bolsa que me ajudava a me fantástico. manter, a pagar. Naquela época a gente fazia muita xerox de livros, de artigos, né? Sim,
era aquilo que me mantia, transporte para ir para a universidade. Então, assim, por 3 anos eu fui bolsista de CNPq, do PIBIC, e aí eu viajei muito naquela época, eu saía muito da UFES para conferências em São Paulo, escolas de verão, até Porto Alegre. Eu estive em Porto Alegre em 99 para a primeira reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, essa experiência de iniciação científica com 2 astrônomos, eu voltei ao Observatório Astronômico Antares, né, o lugar que eu frequentava ainda na adolescência. Eu voltei como estudante bolsista de iniciação científica, e o observatório já tinha sido doado em 92 à universidade. Ele já tinha sido reformado, então a gente teve computadores, livros, biblioteca, nós tivemos sala para estudar. Foi fantástica essa minha experiência em Feira de Santana, né? Com tudo isso que eu tive, uma universidade pública no sertão, né, da Bahia. Então eu Alan, digo assim, Alan, sim, pode... um assunto tanto quanto delicado, mas você sentia preconceito na escola que você estudava e na faculdade? Isso diminuiu, continuou? Como é que se dá essa relação? Como é que se deu essa relação? Preconceitos, assim, assim, eu digo sempre que preconceitos na minha vida, eles são presentes desde que eu me entendo como gente, né? Desde os 5 anos de idade, eu sofro preconceitos variados, né? Então, o preconceito, ele sempre esteve presente na minha vida. Seja no bairro, na escola. A escola sempre foi um lugar muito violento também, né? Eu gostava muito da escola, né? E como eu te falei no início dessa conversa, eu sempre gostei muito de estudar, mas a escola também foi um lugar violento para mim, né? De assédios verbais, assédios, né? Agressões físicas. Tinha um grupo de meninos que me esperavam todos os dias no mesmo lugar para me Nossa. bater, me davam rasteira, escreviam coisas absurdas no banheiro com meu nome, mandavam balas para mim. Uma coisa horrível. Eu sofri todo tipo de assédio que você pode imaginar na escola, né? E claro, no bairro também. A Rua Nova era um bairro muito complicado para mim também, né? Eu sofri tudo isso em casa, em todos os lugares. Só que na universidade é um pouco diferente, porque na universidade da escola técnica também sofri muitos preconceitos na escola técnica, né? Primeiro, na escola técnica eu era um estudante da Rua Nova. A Rua Nova era um bairro altamente estigmatizado em Feira de Santana, né? Então a gente tinha vergonha de às vezes de dizer que é da Rua Nova. Quer dizer, eu nunca tive, mas quando a gente falava em qualquer lugar de Feira de Santana que é da Rua Nova, você recebia o estigma. Todo mundo já te carimbava como Tô alguém entendendo. horrível, como Uhum. alguém inferior, como Já marginal. automaticamente é um marginal, né? A Era pessoa já olha automático. ó, com A Rua desconfiança. Nova não é de confiança, já tava, entendeu? É porque era um bairro muito estigmatizado, entendeu? Então, assim, essa coisa do endereço, né? Então, por isso que eu digo sempre, as questões de raça, de gênero, de classe, de origem, elas sempre foram marcantes na minha vida. Então, eu sofri preconceito a vida inteira. Em todos os lugares que eu passei, que eu estive, eu sofri preconceito e sofro. Agora, em diferentes momentos da minha vida, eu também fui ganhando mecanismos de enfrentar esses Sim. preconceitos, né? Então, se eu fui e vou, né, sempre sendo capaz, cada vez mais, de enfrentá-los. E faço o enfrentamento, mas não é algo novo. Eu sofri preconceito e sofro a vida inteira, assim, né, nesse sentido. Né? Tanto que é uma das suas pautas de trabalho, né? A questão da cor, gênero, preconceito e inclusão social. Vamos um pouquinho mais para frente falar nisso. E aí você já está na universidade, se forma bacharel em física, provavelmente você é da primeira turma, né? Primeira turma, eu e a Luciana fomos a primeira turma do bacharelado em física de Feira de Santana. Uhum. E aí você já parte para um mestrado, emendando com um doutorado na USP. É, Não é? é, E aí você já dá um salto ainda para chegar não, muito mais próximo ao seu objetivo de ser astrônomo. eu vou ter que contar, aqui eu prometi que ia contar tudo, né? Então eu vou contar tudo. Essa coisa da pós-graduação também é engraçada, merece um parêntese, porque em Feira de Santana, fazendo, né, a bolsa de iniciação científica, tudo isso, eu fui muito bem preparado, eu fui muito bem mentorado na graduação. Eu tive o privilégio, né, de encontrar pessoas humildes, pessoas generosas, né, professores fantásticos, né, que eu jamais vou esquecer, mas sobretudo assim, 2 pessoas
principais na minha formação é a professora Vera e o professor Paulo Pope, né? São duas pessoas que realmente eu acho que eu não estaria aqui hoje conversando contigo se não fosse por essas duas pessoas na minha vida, né? Então, assim, E foram eu pessoas que vou foram dizer a você também que também eu provavelmente não estaria conversando com você, porque passei no mestrado, a qual é uma iniciativa da Vera e do Paulo, não é? Um mestrado em sim, astronomia, um mestrado profissional em astronomia pela UFES. E eles é um trabalho que eles querem e estão fazendo de dar condições a professores do ensino médio a ter esse acesso e a trabalhar com astronomia. E é um sim, campo que tanto encanta os alunos. Eu é, hoje vejo a resposta de meus alunos e mais alunos procurando, querendo saber como é que faz, aonde é que entra, que curso faz para fazer astronomia, sim. interessados mais ainda nas exatas, na física e na astronomia. Então, assim, eu tive esse privilégio de encontrar essas pessoas assim, foram mentores, não foram orientadores, foram mentores, foram pessoas que me explicaram os caminhos, que me apoiaram. Então, eu tive todo esse suporte, né? Emocional, logístico, porque eu não tinha nada em casa, a gente não tinha computador, não tinha nem telefone. Em 97, a gente não tinha telefone em casa, né? Eu não tinha telefone em casa, meus colegas todos tinham. Eu me lembro que a gente tinha que ficar discutindo lista de exercício, era complicado à noite, porque eu não tinha telefone, né? Eu era o único que não tinha telefone, que era do grupo meu de estudos, né? Era muito eu, a Elga, Luciana, então, mas era o único que não tinha nem telefone em casa, né? Mas eu, no observatório eu tinha tudo, na universidade eu tinha tudo. Então, assim, foi muito importante isso, né? E aí eu fiz seleção para mestrados de astronomia, porque eu queria ser astrônomo. Então, eu não tinha nenhuma dúvida. Quando eu acabei a graduação, antes de acabar, né? Eu fiz seleção de mestrados em 5 lugares no Brasil e passei em todos eles e escolhi a Universidade de São Paulo, né? Porque eu passei em todo, eu passei na UFMG, fiz na USP, fiz aqui na Federal do Rio Grande do Sul, fiz Sim. no INPE e na Federal do Rio Grande do Norte. Todos eles em astronomia, porque era isso que eu queria. Passei em todos eles e escolhi a USP. Então eu digo sempre que a USP foi uma escolha, e uma escolha assim, teve várias, né, foram vários critérios para escolher. Mas também era algo que estava comigo lá atrás, na minha infância, né, na minha adolescência, e que também as pessoas diziam que era impossível. Muita gente me disse que eu nunca ia conseguir chegar à Universidade de São Paulo, Aí, e eu cheguei. aí onde nasce o comichãozinho do desafio, né? Vou mostrar que. Muita gente dizia que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir sair dali, né, que era impossível, e eu fui. Agora não foi fácil, não foi trivial. Por exemplo, para ir para São Paulo, eu ganhei as passagens da universidade. A reitora da época, a professora Nassi Paim, que é uma pessoa que eu também tenho muita estima, ela me deu as passagens para ir para São Paulo fazer mestrado, né? Quando eu cheguei em São Paulo, a gente não tinha onde morar, a gente não tinha moradia. Nós saímos direto do Tietê, do terminal rodoviário, depois de 30 horas de viagem, Nossa. Feira de Santana, São Paulo. Chegamos no terminal rodoviário, pegamos um ônibus, depois metrô, ônibus, para chegar na. Não, metrô, ônibus, né? Para chegar no campus universitário e direto para o serviço social, porque a gente não tinha onde morar. Então nós fomos direto para o serviço social da USP, Foi você e quem que mais? eu e Luciana, nós Sério. fomos juntos. E aí foi isso. Então, assim, não foi trivial, né? Mas eu consegui. Cheguei na USP, fiz mestrado, depois fiz doutorado, acabei o mestrado em 2 anos, depois fiz doutorado, acabei em 4 anos. E durante, na USP, aí já é outro momento da minha vida, né? Que eu digo sempre que é um momento também muito especial. Ter morado na Universidade de São Paulo, porque desde que eu cheguei, eu morei no CRUSP, no conjunto residencial, da Universidade de São Paulo, que para mim é um lugar fantástico. Eu sei que tem Sim. muita gente que critica, mas eu acho que o CRUSP foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, porque imagina milhares de estudantes do mundo inteiro, do Brasil inteiro, convivendo num espaço estudantil, com acesso a cinema. A gente tinha um Sinusp, o cinema do lado, biblioteca, museu, Que vários fantástico. museus. Tínhamos a Escola de Artes Dramáticas, que era só atravessar a Praça do Relógio. Tínhamos o Camargo Guarnieri, o anfiteatro, que tinha concertos variados, assim, corais. Nossa, para mim, para um menino do interior da Bahia, da Rua Nova, que não teve nada disso a vida inteira, nunca teve um quarto para dormir sozinho, chegar na USP, encontrar tudo isso, para mim foi fantástico, né? Tendo bolsa
numa grande universidade, com grandes Acesso à possibilidades, cultura, tudo público, então. cultura, público, era tudo que eu queria. Então, para mim, não foi só fazer a pós-graduação, que já foi um grande, né? Eu estava Sim. fazendo astronomia, que é algo que eu sempre quis, numa grande universidade, com acesso ao que tinha de melhor na área, né? Com uma orientadora, né? Muito reconhecida na área. Então, assim, tiveram vários desafios, mas eu sabia que esses desafios eram importantes para mim. Então, ali eu fui estudar línguas pela primeira vez. Eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer curso de línguas. Então, eu fui estudar inglês, fui estudar francês, estudei espanhol dentro da USP, Sim. naqueles cursos de extensão. Então, Aproveitou o máximo. aproveitei. Nos 6 anos de USP, eu aproveitei tudo. Aproveitei as aulas de professores famosos da FEFELESH, né, a Faculdade de Filosofia, né, Letras e Ciências Sim. Humanas. Assisti aulas da Marilena Chauí. Eu me meti em tudo. Então, assim, eu vivi a USP, eu vivi aquele lugar, né? Era a minha casa. Até hoje é o campus. Para mim, quando eu chego em casa. Eu tenho aquela sensação que eu estou chegando em casa, né? Quando eu chego na cidade universitária. E, além do mais, tinha o CPUSP, o Centro de Práticas Esportivas, que eram 2 modalidades esportivas por semestre. A gente podia escolher, Mas, fazia um sorteio eletrônico, mas quase sempre a gente conseguia. Então eu tinha voleibol, fazia natação, tudo ali do lado de casa. Então eu não morei em São Paulo, eu morei na cidade universitária, eu sempre digo isso. Era outro mundo, né? O é, bandejão todos os dias, de domingo a domingo, manhã, tarde, noite, entendeu? sim, sim. É triste, Alan. Hoje a gente vê como a universidade está sendo demonizada. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. A, a universidade, professores, porque são ambientes que proporcionam às pessoas que não têm condições, não é, de ter acesso à alimentação, à cultura e, acima de tudo, ao estudo, a uma boa É, formação, e essa formação, por sua vez, é ser repassada a outras pessoas. Como você disse, a é, universidade ela se interioriza mais a partir depois do ano de 2002. E, por exemplo, aqui, Paulo Afonso, antes não se tinha nem universidade federal, que ainda não tem, mas também não tinha curso técnico uhum, federal. Então vem um IFE para cá, um IFBA, não é? A é, 44 quilômetros daqui, na cidade de Delmiro Gouveia, tem um curso de. Tem um curso, não, perdão, tem a Universidade Federal de Alagoas, que tem curso de engenharia, e antes, pessoas que ou não podiam sair da sua cidade para estudar, ou não tinha nenhum tipo de acesso, hoje tem. Não é? Mas, é. infelizmente, eu digo a gente assim, a universidade, quem trabalha com alunos, né, vem sofrendo os preconceitos, vem sofrendo ataques, chamando de balbúrdia, que a universidade só tem maconheiro e tal. E isso é muito triste. Como é que você está encarando isso? É assim, eu digo sempre, né? Assim, a minha vida, a minha trajetória estudantil, acadêmica, né? O fato de estar hoje numa universidade pública, né? Importante, né? Que ocupa um lugar importante no cenário nacional. Assim, eu te digo que tudo isso só foi possível, né? Estar aqui conversando contigo hoje, por conta de políticas públicas. Eu vejo a educação pública que eu estudei a vida inteira, as escolas públicas que eu estudei, escola municipal, escola estadual, a Universidade Estadual de Feira de Santana, a Universidade de São Paulo, todas as oportunidades que eu tive como bolsista de doutorado na Universidade de São Paulo, né, para fora, né, as oportunidades que eu tive no Chile, nos Estados Unidos, na Austrália, eu viajei tudo isso com pagas pelo governo brasileiro, ou seja, o povo brasileiro que está pagando, né? Então, assim, todas essas possibilidades só foram possíveis a partir dessa perspectiva. Então, eu sou fruto, digo sempre, de políticas públicas. Eu estudei na Universidade Estadual de Feira de Santana com bolsa de iniciação científica por 3 anos, PIBIC, o melhor e mais importante programa de bolsa de iniciação científica, né? Que a gente Sim. tem, que a gente está vendo aí o que tem passado. Então, assim, para mim, eu vejo isso como política pública. E num país como o nosso, um país desigual, né, que eu, né, estou aqui, você, experimentamos isso, né, todo esse sistema de desigualdade. Políticas públicas não tem como você mudar um cenário de desigualdade estrutural, como é o caso do Brasil, altamente racializado, sem políticas públicas.
E a melhor de todas as políticas públicas que a gente tem no país é educação. É Educação, educação com certeza. pública. É educação pública. A gente tem que fazer de tudo para que essa educação continue pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, plural. A gente precisa de uma educação básica fortalecida, né, com mais pessoas, com mais jovens, porque imagina, você tem 54% da população brasileira é negra, né? E a maioria dessa Exato. população é que está na escola pública. Então, a escola pública não pode ser uma escola pública pobre para pobres. Ela tem que ser uma escola potente. Ela tem que ser uma escola capaz de fazer com que a Maria, o João, lá do interior, lá de Lá do Paulo interior, Afonso, isso. da zona rural, consiga ir para o deserto da Austrália, como foi o meu caso, porque eu saí de Feira de Santana do Sertão aos confins do deserto australiano para trabalhar com o Prêmio Nobel de Física de 2011. Tem que dizer isso também. Importante. E aí eu quero Importante dizer. voltar aqui, você chega a São Paulo e qual é a sua primeira saída do país? O primeiro país que eu conheci foi o Chile. Em 2004, eu já era estudante de doutorado, porque no mestrado a gente não tinha bolsa, não tinha essa chance, né? Mas quando eu entrei no doutorado, eu terminei em 2 anos o mestrado, em março, eu terminei em maio, em abril, maio, eu comecei o doutorado, foi seguido. E aí, logo em seguida, eu tive a chance de ganhar uma bolsa europeia, era uma relação Europa-América Latina, e aí eu Sanduíche? consegui. Eram, eram visitas, né? Então era um Ah, tá. doutorado de sanduíche. Porque Isso. o meu doutorado de sanduíche ele foi dividido em 3 etapas. A primeira etapa foi no Chile. Então eu fui 2 vezes ao Chile, né? Fui em 2004 e fui em 2007. Passei um tempo na universidade, na Católica, na Pontifícia Universidade Católica do Chile, na PUC, né? Trabalhei lá um período, então doutorado. Aí logo em seguida eu fui para os Estados Unidos. Em 2007 ali, eu fui para os Estados Unidos. E quando eu voltei da Virgínia, eu fiquei numa cidade chamada Charlottesville, que fica 2 horas mais ou menos de Washington, D.C., né, da capital. E também foi uma experiência incrível para mim, né? E aí quando eu voltei, logo em seguida eu consegui uma bolsa de novo da CAPES e fui para a Austrália, que aí foi o que eu digo sempre assim, que mudou muito a minha vida ali, né? Essa viagem foi Você extremamente passou quanto importante. tempo lá? Esse último sanduíche eu fiquei 6 meses, era o último ano do meu doutorado. Então eu Sim. tinha que passar 6 meses lá, 6 meses no Brasil para defender a tese. E nesses 6 meses que eu passei na Austrália, eles foram definitivos, não só do ponto de vista pessoal, né, mas também do ponto de vista profissional. Eu consegui fazer lá um dos trabalhos mais importantes da minha carreira até hoje, né, um projeto muito importante para mim. Conheci pessoas também fantásticas, né? Ampliou as redes de colaboração, de trabalho, de possibilidades, e também a experiência para mim foi importante, da língua, de estar na universidade, na ANU, que é uma das melhores universidades do mundo, né? Considerada, essa universidade australiana, né? A Universidade Nacional da Austrália. Então, assim, eu olho para trás, às vezes até eu não acredito, assim, eu digo assim, gente, como é que tudo isso aconteceu? Mas é isso, políticas públicas. Políticas públicas, claro, eu sempre gostei de estudar. Estudar para mim nunca foi uma questão, nunca tive dúvida. Um sacrifício, algo dolorido. Não, Sempre sempre foi algo prazeroso. prazeroso. Eu sempre gostei de ler, de estudar, sempre. Agora sim, a gente sabe, e eu sei, eu já passei também por situações assim, nem sempre o preparo garante as coisas, né? Nem sempre. Então acontecem várias outras coisas no meio do caminho que vão te tirando coisas. Comigo, muita gente tentou tirar essas coisas, né? Mas eu também tive que me reinventar, às vezes pegar um atalho para onde eu quero chegar, então eu vou pegar um atalho, mas eu chego onde eu quero. Então eu acho Sim. assim, acreditar é importante, né? Mas não é só isso. É um conjunto de fatores, né? Que a gente tem que estar. Você Mas a sentiu, autoestima também é importante. Eu tenho que dizer isso. A autoestima. você sentiu algum momento na pós-graduação, pelo fato de você ser baiano, negro, do interior, você sentiu alguém querer puxar assim seu Ah, tapetinho? sim, eu Pô, escutei muita esse coisa. cara aqui, o que é que ele está fazendo? Ah, você Né, imagina que cheio de é, pejorativos, provavelmente, né? Manuel é assim, baiano, nordestino no mundo, no Brasil, baiano, entendeu? É gente de segunda. A gente tem gente de primeira e gente de segunda. Nordestino no Brasil, infelizmente, é tratado como gente de segunda.
Até hoje, assim, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, também recebo sempre. Essas mensagens são sempre enviadas, né? Então a gente não pensa, a gente é burro, a gente não sabe falar, né? Nordestino, no Aham. imaginário social Ataca o brasileiro, sotaque da gente. o sotaque é motivo de, assim, desacreditam muito. E não ia ser diferente em São Paulo, né? Agora eu acho assim que algumas pessoas são discretas, outras não, né? Então isso é sempre dito. E também essa questão do nordestino, do baiano, sobretudo, também tem um viés racial muito forte, né? Porque o baiano representa a negritude, então é a preguiça, né? Isso. Então Existe tem toda uma uma questão racial construção, né? A malemolência. histórica, tem uma questão Ah, histórica aí, terrível. social. Só que isso para mim também nunca foi uma questão, né? Eu ouvi muito, ouvi piadas de colegas, ouvi piadas de professores, ouvi piadas de muita gente no dia a dia da cidade de São Paulo. Tive experiências horríveis, mas também tive experiências fantásticas. Eu tive Sim, acesso a experiências assim que me fortaleciam, né? Então, o tempo inteiro, como é na vida da gente, essas duas tensões vão estar ali presentes o tempo inteiro. Então, eu digo assim que para a gente conseguir o que a gente quer, é muito importante trabalhar a autoestima também. A nossa autoestima. Agora, como construir a autoestima num contexto de preconceito, de racismo, de perseguições, né? De mensagens negativas subliminares, aí isso é muito pessoal. Isso é muito de cada sim. um, de como cada um vai responder, né? Aí tem várias outras questões, né? A minha experiência, eu sempre gosto de dizer assim, a minha experiência, ela não pode explicar a estrutura. A minha Sim. experiência é interessante de dividir, partilhar, mas ela não explica a É, estrutura. Ela até não porque, resolve essa estrutura aí. é, até porque você citou uma coisa que eu acho interessante, a respeito de como a pessoa reage em relação a determinado comentário ou piada. Algumas são mais energéticas, outras são passivas, outras ficam entre o energético e o passivo. Então, cada pessoa tem sua história, tem sua construção, como você está bem colocando. Porém, você não deixa de ser exemplo para tantos que, assim como vocês, nesse momento da sua vida, estão aí querendo ser astrônomos, mas que são aqui do interior, são daqui de Paulo Afonso, da cidade de Jeremoabo, de repente, Itinga e por aí vai, mas que, Sim, poxa, se esse cara chegou lá, eu posso chegar também, eu vou não, também, eu quero, meu objetivo é esse. a visibilidade, a representatividade é muito importante, a representatividade positiva. É muito importante que a gente tenha mais astrônomos, astrônomas negros, negras, LGBTs, né? Quanto mais a Sim, gente tiver diversidade, isso é muito importante para trabalhar, né? Para mostrar que é possível, que a gente pode sim, que não só tem um padrão. Isso é fundamental, assim, e é um dos motivos que eu gosto de contar a minha trajetória, assim, né? De trazer um pouco a minha experiência, que não explica tudo, mas ela é importante. Eu reconheço que a gente tem que, né? Ela diz muita coisa. Tem muitos elementos nessa trajetória que eu gosto de partilhar, entende assim nesse sentido, né? Eu acho que a representatividade ela é importante. Eu represento muito, né? Porque eu estou num lugar onde muitas pessoas não estão. Não tem muitas pessoas como eu, né? Nas questões de gênero, de raça, de origem. Então eu sei que eu represento, que eu estou ali num lugar importante. E por isso mesmo também aumenta as minhas responsabilidades, né? Com o que eu digo, como eu me comporto, como eu me movo, o que eu defendo. Eu também trago para mim essa responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade maior porque eu represento muito, né, coletivos assim. sim, Mas o tempo inteiro eu te digo que é tensa essa relação assim, nesse percurso, né? Voltando para a tua pergunta, né? Nesse percurso foi muito tenso assim o tempo inteiro, né? Essa coisa da gente ter que provar mais e mais que a gente é capaz. Ou então das pessoas te colocarem no lugar que elas querem que você esteja. Ou então você não está em lugar nenhum, porque você pertence ao não lugar, né? Então não é o teu lugar aqui, você não deve estar aqui, ou você não deve ir para tal lugar, porque você imagina, o teu lugar já está muito garantido na vida, né? Então assim, tem muito isso, assim, das expectativas, né, nossas, dos outros, mas eu diria que, de maneira geral, a minha trajetória, né, tem sido, e eu acho que vai continuar sendo por muito tempo,
é sempre isso. É um lugar de disputa, é tenso o tempo inteiro, porque envolve, né? Envolve muitas questões. Até hoje, ontem mesmo eu estava aí debatendo, né? Uma questão que chegou para mim agora, né? Então, assim, para mim, eu acho que é parte da minha existência. Eu vou estar sempre, é, sempre vivendo, experimentando a partir dessa perspectiva, de que vai ser sempre lugares de luta, de disputa, onde eu vou estar sempre tendo que me colocar, que me posicionar, porque sempre vai ter alguém para dizer que aquele lugar não é o meu. E olha que não é como muitas das histórias que eu conheço, assim, de pessoas que, né, que fazem coisas absurdas para chegar onde chegam, onde estão, né? Eu não é o meu caso. Eu fiz concursos públicos ilibados, eu não conhecia ninguém, eu Sim. não dormi com ninguém, não fiz nada com ninguém, entendeu? Uhum. Então eu conquistei cada coisa, né? E assim, e ainda assim, mesmo nesse caso, eu ainda tenho que enfrentar, né, situações assim muito desagradáveis. Aí sai o menino Alan da Bahia, vai para São Paulo, é mestre, se torna doutor e faz o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje ele está como professor adjunto, correto? Não é? No curso de Física. Eu trabalho isso no Instituto de Física, no De física Departamento do... de Astronomia. Isso, exatamente. Então, como é que foi essa transição agora? Você sabe quem é Iranderli, né? Sim, Iranderli é baiúcho. Você seria um gauano? né, eu sempre digo assim que eu sou um Bahia. Bahia. Não, na verdade, assim, antes de chegar aqui, eu ainda fiquei 6 anos e meio fora do Brasil, né? Eu morei um tempo no Chile. Depois que eu saí da USP, no doutorado, eu fui para o Chile. Não, primeiro eu fui para a Austrália, depois Chile e voltei para a Austrália. Então eu passei Ainda teve 6 anos França e Alemanha, né? França e Alemanha eu visitei, né? Eu fui como Sim. visita, passei 3 meses em um lugar, 2 meses em outro, mas pós-doc, como experiência mais prolongada, foi o Chile, Austrália primeiro, depois o Chile, depois voltei para a Austrália. Então eu fiquei 6 anos e meio em pós-doutorados, entre Chile e Austrália. Aí depois disso eu voltei para o Brasil. Aí eu fiz concurso público no Rio de Janeiro, fiz na USP, e o terceiro concurso que eu fiz foi aqui, no Rio Grande do Sul, né? Nos 2 primeiros eu passei, fui classificado em segundo lugar, e nesse da URGS eu entrei em primeiro lugar. Eu assumi em janeiro de 2014. Então, desde que eu cheguei aqui, aí eu cheguei como, né, como professor, pesquisador, então aí já é um outro momento da carreira, porque até aqui era pesquisa, 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 né? Então era fazer a tese, publicar os artigos, fazer pós-doutorados, pesquisar, pesquisar, pesquisar. Essa experiência na Austrália, a última experiência na Austrália, foi uma experiência fantástica, porque eu tive a chance de trabalhar com Brian Schmidt, que foi Prêmio Nobel de Física em 2011, com o Gary da Costa, que foi meu supervisor direto, com o John Norris. Todos esses Trabalhando nomes com que linha de pesquisa, Alan? com, eu trabalhei com espectroscopia. Na verdade, sim. Eu trabalhava com espectroscopia estelar, determinação de elementos químicos, evolução química da galáxia, mas o meu projeto principal nesse último pós-doc que eu fiz na Austrália era um pós-doc para trabalhar com o follow-up espectroscópico do SkyMapper, que era um survey fotométrico, né, de galáxias, que o Brian, né, era o principal líder desse grupo, né, o Prêmio Nobel de 2011. Então, eu fui lá para fazer o follow-up espectroscópico de galáxias, de objetos que seriam interessantes, né? Galáxias anãs, para tentar entender como é que o halo da galáxia se formou, tudo isso. E aí eu acabei fazendo múltiplas coisas, né? Aí apareceu a chance de voltar ao Brasil e eu decidi fazer os concursos. E aí deu certo, eu voltei em 2014 para o Rio Grande do Sul, e aí como professor, aí muda tudo, né? Porque você entra como professor, então é outro papel. Então você está numa Agora tem que, no caso antes só a pesquisa, agora vai também ter a extensão e o agora ensino, né? não, e tem que dar aula. A questão fundamental na universidade, que a gente, né, que a gente não pode fugir, é dar aula. Mas você já Então, tinha uma certa intimidade em dar aula, né? De não, eu nunca apresentações e tal. não, Para dar você aula, foi. sim, dar aula tranquilo, assim, seminários.
mas seminário Sim. não é aula, né? Então, quando eu chego na URGS, e eu tive que dar disciplinas que eu nunca tinha dado, eu nunca tinha visto aquilo assim para dar. Então, foi desafiador, né? Então, o primeiro semestre eu tive que me adaptar a uma nova realidade, mas tudo bem, vamos lá. Então, e claro, pensar a universidade no que ela é, porque para mim, a universidade ela é ensino, pesquisa e extensão. Eu não Sim. consigo desarticular isso, né? E isso faz parte da minha própria experiência de vida, como eu encaro o que é a universidade. Então, para mim aqui, eu não conseguia ver e não consigo ver até hoje a minha prática docente desarticulada da prática como pesquisador, como extensionista. Essas coisas estão muito ligadas para mim. E é o que eu faço, e é o que eu venho fazendo. Muita gente não entende, porque você sabe que a universidade, né, muita gente critica a extensão, muita gente acha que divulgação científica é trabalho menor, torce o nariz, mas eu não ligo muito para essas pessoas, porque eu não estou aqui para elas, né? Eu Sim. estou aqui na universidade como funcionário público, né? Eu sou funcionário da nação, das pessoas. E eu Sim. acho que a gente tem esse papel social, sim, de comunicar a ciência, de conversar com as pessoas. Então, o meu trabalho na universidade, desde que eu cheguei em 2014, tem sido pensar a universidade nessa perspectiva, numa relação não só retórica, mas na prática, indissociável entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E mais do que isso, ampliou, porque também, para mim, as questões ético-raciais, de gênero, da diversidade na ciência, também chegou muito forte. Então, Principalmente pelo local que você está, né? principalmente É porque porque só imagina que eu desculpa te atrapalhar, eu estava vendo sua live através da SBF, que você fez semana passada, se não me engano, né? algumas Eu semanas va- atrás. Isso. E você coloca assim, cara, estou aqui, Rio Grande do Sul é um dos estados que, né, com maior concentração de bancos, até por conta de sua colonização, não é? É. E imagino que não deve ser algo fácil para você, dentro do seu espectro, né, estar aí no Rio Grande do Sul. Ah, Não é fácil. e você vem trabalhando, eu acompanho o seu trabalho a respeito de divulgação científica. Nós nos conhecemos em 2017, se não me engano, que foi lá no Jastro. Uhum. Você falando sobre Simone de Beauvoir, fazendo a relação entre a vida das estrelas e Simone de Beauvoir, a questão do A envelhecimento, velhice. não é? É. E aquilo, primeiro momento eu fiquei assim, o que é que tem a ver Simone de Beauvoir? E aí você foi começando e foi envolvendo, é uma coisa bonita. E terminou, eu fiquei assim, ó, de queixo caído. Gente, que fantástico! Que poder maravilhoso de comunicação e que link fantástico esse daí. Inclusive, você tem agora acho um artigo chamado de Corpo Negro, que, ao contrário do que a física sugere, dentro da questão do entendimento físico do corpo negro, mas você está relacionado ali à questão de cor e gênero, correto? Sim, é isso que você falou, assim, né? Um pouco que você disse no sentido assim de quando eu chego na universidade, na URGS, no Rio Grande do Sul, que é um estado, né? Assim, extremamente, eu sempre digo, é um estado machista, é um estado supremacista branco, né? A Machista. universidade é uma universidade supremacista branco, a universidade é uma universidade branca, 95%, né? A gente já conversou aqui como é que o nordestino é visto no imaginário social brasileiro, aqui, em qualquer lugar. Então, são muitos desafios. E quando eu chego na universidade, né, eu sinto isso fortemente. Assim. Aconteceram várias situações de racismo, várias situações de preconceito, né, de questionamentos. Teve gente que foi na minha sala questionar os meus títulos. Assim, é uma coisa absurda, né? Mas existiu isso. Então Terrível. aquilo começou a mexer muito comigo, né? E eu disse assim, não, eu vou ter que me posicionar. Eu vou ter que me posicionar politicamente, porque senão eu vou sucumbir. Teve um estudante que chegou para mim e disse coisas absurdas, que eu não deveria estar aqui. Quando eu abri a boca, quando eu abri a boca, O que ela se sotaque. incomodava. Ela falou assim: a tua voz me incomoda, a tua fala me incomoda. Quando você abre a boca, você me incomoda. Eu não gosto de você.
Ela me disse isso. Nossa. Aí depois ela voltou na minha sala 2 semanas depois, me disse isso, na lata. Depois ela voltou na minha sala 2 semanas depois, aos prantos, para se reconhecer racista, para dizer que não gostava de nordestino. Então, assim, não são invenções minhas. Às vezes Sim, até parece sim. que eu estou criando histórias. Não. Eu tenho mais de 150 relatos de preconceitos que eu sofri e venho sofrendo, né, no dia a dia, em todos os lugares. Então, assim, para mim foi muito forte. Agora, assim, claro, eu tenho os parceiros também na universidade, né? Eu tenho os parceiros, eu tenho as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu posso contar, as pessoas que realmente são pessoas antirracistas, antissexistas, né? Que não são LGBTfóbicas, que não são, não tem, são pessoas que estão assim democráticas, são pessoas que realmente estão preocupadas com a inclusão, com a diversidade. Então, assim, ao mesmo tempo que tem gente desse jeito, também tem gente do outro jeito. Então a gente vai navegando, mas eu, de todo jeito, essas experiências no Rio Grande do Sul, porque, observa, eu passei 6 anos e meio fora do Brasil. Quando eu volto para a URGS como professor, todas as histórias de preconceito da minha vida inteira, porque na Bahia era um tipo de preconceito. Saio da Bahia, viro nordestino, né? Então Sim. foram vários tipos, foram várias camadas. Quando eu Lá volto fora para você a era o URGS como brasileiro. professor brasileiro, aí quando eu chego na URGS como professor, não pode ser. Então, assim, alunos que questionavam, alunos que perguntavam se o professor não vinha. O aluno chegava na sala, logo no início, porque ninguém sabia que eu era professor. Hoje em dia tem gente que já sabe, já me conhece, já falei, já dei palestra, então muita gente já me conhece, né? Não comete a gafe. Mas ainda é frequente, muita gente questionar, mas o professor não vem? Seguranças que não me deixam entrar, eu tenho problemas para entrar em alguns lugares da universidade, reitoria me param, segurança me para Nossa. na entrar. Estou te falando para entrar na faculdade de Direito, como eu sou diretor do observatório, então eu tenho um selo especial para entrar em todas as instituições, né? Então, quando eu vou entrar no direito, me param, aí me barram, aí perguntam cadê o selo, mas o selo está no carro, aí ninguém vê o selo, porque estão olhando para mim, entendeu? Que Então, olha assim, logo, cega, né? ou então questionam que não posso ser professor nunca sou professor. Então, se chega alguém na minha sala, como eu divido sala, então as pessoas me tratam como se eu fosse o secretário do meu colega, que é mais sênior do que eu. Então, eles me tratam como se fosse o secretário, que eu tinha que deixar o recado, que eu tinha que anotar o recado, entendeu? Coisa desse tipo. Ou então, já aconteceu com um aluno, de eu chegar num evento com um aluno, e aí o cara que estava organizando um evento, ele acha que o aluno é o professor, não eu. E o aluno é mais jovem do que eu. Só pelo fato dele ser branco, né? Primeiro fato dele ser branco e ter os Agora, estereótipos que ele pensa que é um professor, né? Que tem um Alan, professor. deixa eu pensar esse seu caso da moça que descarregou o ódio dela, o Esse preconceito caso foi o dela, caso mais né? emblemático. E em seguida, 2 semanas, você relata que você sentiu que foi de coração ela ter ido a você Ai, se eu vou desculpar? ser, Ou, ou, eu vou ser ou, bem ou sincero. houve alguma. Tipo, poxa, vou lá para me retratar para não sofrer uma consequência maior? Eu acho que foi, eu não sei, assim, eu não tenho elementos para julgar, né? O que eu sei é que me abalou muito essa situação. Eu dividi isso com colegas, né? 3 professores colegas, eu dividi isso. No geral, as situações de racismo são situações muito solitárias, porque assim, as pessoas te ouvem, mas é isso, entendeu? Uhum. Então, eu não sei qual foi a intenção dela. A única coisa que eu disse no dia foi assim, eu falei, olha, eu acho que você tem que se cuidar, você tem que se tratar, assim, eu acho que a gente tem que manter um pouco de distância, porque não dá para ser assim. E aquela situação, ela mexeu muito comigo, ela me abalou muito. E eu acho que isso aí foi, não só esse caso, viu? Teve esse caso que eu tô te dizendo, foram 2 casos emblemáticos na URGS. E eu digo isso sem nenhum problema, para quem quiser ouvir. Né? Eu não movi processo nunca até hoje, nem vou mover. Eu acho que as minhas respostas, elas são pedagógicas, são didáticas. Esse movimento que Sim. eu tenho feito, para mim isso é mais importante. Porque eu quero mover estruturas. Não é o problema do Alan, problema entre aspas, que não é o meu problema, né? O problema dos racistas, dos preconceituosos, não é o meu problema. Mas eu não trato desse jeito. Eu vejo como realmente uma questão estrutural. Como é uma questão estrutural, ela exige respostas estruturais. Eu penso assim, né? Então, assim, então teve esse caso emblemático dessa aluna e também um caso emblemático no dia da morte da Marielle, A morte da Marielle, no mesmo Sim. dia que a Marielle morreu, né? 2 anos atrás.
que eu entendo que aquilo ali foi uma situação de silenciamento. Eu fui silenciado, né, dentro do instituto, no meu departamento, eu fui silenciado por colegas que evitaram, que fizeram de tudo para que eu não apresentasse numa recepção aos calouros, aos estudantes da astrofísica, que eu apresentasse os meus resultados de pesquisa, de extensão, né? Eu fui silenciado, né? Porque algumas pessoas decidiram que eu não tinha esse direito, esse lugar de fala. Então, para me silenciar, me colocaram juntos com outro colega que chegou a questionar por que eu estava junto com ele, porque em princípio, como eu estava junto com ele, ele falaria, eu não. Sim. Então houve um silenciamento nesse dia. E deixei abertamente, falei abertamente que eu me senti silenciado. Como é que professores que tinham acabado de entrar na universidade, eu já tinha 4 anos de universidade, pessoas que tinham acabado de entrar na universidade tinham direito de fala e eu não tive esses 5 minutos de fala. Então eu encaro esses 2 eventos como eventos emblemáticos da minha trajetória na URGS, né? O caso dessa estudante e o caso desses colegas que tentaram me silenciar. Tentaram, porque não conseguiram, né? Porque eu falei igual. Sim. Só que, então, mas eu estou te dando só 2 exemplos. Mas eu tenho uma lista com mais de 150 exemplos, né? Um outro colega também que está sempre fazendo piadinha comigo, está sempre fazendo aquele humor, né? O racismo recreativo, né? Então, assim, sempre de piadinha. Então, e achando que ele está sendo engraçado e que para esse momento o politicamente correto é um negócio chato, então, tentando assim, sempre minimizar o que ele fala, que é uma construção de séculos, não é? E que de uns tempos para cá vem havendo o combate sistemático nas mídias e até nas escolas também, fazendo entender que é um tipo de piada, como você bem colocou, que fere mais do que causa a questão do humor. então, mas de todo jeito o meu movimento tem sido muito nesse sentido, né? Assim, então, para mim, passou a ser as questões raciais, étnico-raciais, de gênero, nas suas intersecções, né? Para mim, também passou a ser um projeto de pesquisa, projeto de divulgação científica, de extensão, de ensino. Então, eu criei uma disciplina para discutir as questões étnico-raciais de gênero na física. Estou orientando alunos de teses, né, doutorado, alunos, e quem quiser vir de mestrado, mas nessa temática. Então, para mim, porque agora eu estou em 2 programas de pós, né? Estou no programa da física e estou no programa de ensino de física. Então, no programa de ensino de física, eu tenho tido a chance de pautar, de escrever artigos, ensaios, porque para mim também é uma questão importante. É uma questão crucial para o país. Eu acho que também é o meu lugar nessa universidade que é branca. Eu ocupo um lugar importante numa universidade que é branca, de trazer essa discussão e de fazer as pessoas brancas se racializarem. Porque esse é o grande desafio. As pessoas brancas precisam se racializar, elas precisam se reconhecer como racistas. Elas precisam se reconhecer no seu lugar de privilégio. Né? Então, assim, a questão racial ela é relacional. É você, nós, com o outro. Né? Então, assim, é relacional. Não existe isso de estudar o negro, estudar a negra. É uma relação. Então, Sim. nessa relação, no espaço que é predominantemente branco, 95%, essa relação ela tem que ser pautada. Então, o meu papel também é muito isso, de trazer a responsabilidade dessa maioria que está aí, que não se racializa, que não se vê nesse lugar de opressão, né? Porque a pessoa é de opressora, né? Não é que está sendo oprimida, está oprimindo. Então, é um sistema, a branquitude, né? A branquitude, a brancura, a branquidade, tudo que você discutir, então, assim, é o que está aí. Alan, você tem esse trabalho na Federal do Rio Grande do Sul, já trabalha com esses temas na graduação, Sim. já na graduação, ok. Eu estava conversando como eu falei anteriormente, no episódio anterior do Sertão Ciência, conversei com as meninas da física lá da UFES e perguntei a elas a respeito de influências, ou se elas conheciam cientistas ou físicas, principalmente físicas mulheres e mulheres negras, né? Citaram Vera Rubin, citaram Marie Curie, citaram a dona
esqueci o sobrenome dela, que é uma das ganhadoras do Nobel 2018, não é? Mas o que dá a entender é o seguinte: a universidade ainda, na graduação principalmente, não dá acesso a essas pessoas. Eu digo, não faz com que o aluno tenha o conhecimento desses trabalhos, dessas pessoas que estão por trás dessa ciência branca, né, elitizada, do homem branco europeu, aonde nós temos vários e vários nomes aí que nem são brancos, nem são europeus, e que tem tantas coisas fantásticas e significativas para o crescimento da nossa ciência. Existe algum intercâmbio ou existe alguma construção para que isso na graduação em todo o território nacional seja mudado? Sim, eu acho que é um movimento importante. Assim, se a gente pensar, né, para a questão racial, né, em particular, as próprias ações afirmativas, as cotas, elas são fruto do movimento social negro organizado, né? É uma luta de 5 décadas, pelo menos, do movimento social negro organizado, para a gente poder chegar onde a gente chegou hoje, né? Assim, a aprovação da Lei 10.639 de 2003, né, que prevê o ensino da história da cultura da África, da cultura afro-brasileira, né, e depois, em 2008, com a inclusão dos povos originários, né? Então, assim, essas leis são conquistas desses movimentos sociais. Então, a gente está num processo, eu digo sempre, a gente está num processo. As próprias diretrizes curriculares, não só da FISA, as diretrizes curriculares dos cursos de graduação, sobre a inclusão de temáticas étnico-raciais, de gênero. Então, assim, não a gente tem que fazer. A própria LDB de 96 já traz isso. Está lá. Isso. Se a gente for ler a LDB, está lá. Né? A lei de 2003, a lei 10.639, é uma alteração da LDB específica, mas a LDB ela já traz fortemente essas preocupações. A LDB de 96, né? Já traz fortemente isso. Então, assim, há um movimento, né? Agora a gente tem que reformular os nossos currículos, a gente tem que começar a mudar, cada vez mais professores. Tem que mudar lá na base também, né? Eu acho assim, é um processo cíclico, porque a universidade, na formação inicial, tem que ser diferenciada, pedagogia, as licenciaturas todas, física, porque não pode ser só uma questão da pedagogia, só da história, só da arte, só da literatura. A física não tem nada a ver com isso, a engenharia tem nada a ver com isso, as exatas muito menos. Não pode ser assim. Tem que ser geral. Na minha perspectiva, né, tem que ser, e é o que eu tenho feito, lutado, todo mundo tem que mudar. Não só licenciaturas, os bacharelados, todas as áreas. A gente vai ter que se racializar, vai ter que trazer essa discussão cada vez mais. Mesmo porque estão chegando mais estudantes negros, negras, de povos originários. Essas pessoas vão querer se ver nos livros, nas metodologias. Elas não vão aceitar. Vai ser uma própria... já está sendo, né? Já está vivendo isso já, né? Na verdade. Então, assim, eu acredito fortemente que nós vamos chegar lá, né? O próprio processo de curricularização da extensão é uma... Não precisa ser só uma disciplina. A gente pode fazer projetos, cursos de extensão, cursos, podcasts, né? São 1000 possibilidades que você pode criar na universidade para trazer. Não pode ser só uma disciplina isolada no currículo de física. Essa questão ela tem que atravessar, tem que ser ela construída tem que ser no geral, né? Interdisciplinar. E tem que estar interdisciplinar. A educação ciência ou educação em ciências ou educação científica, ela tem que vir acompanhada dessa educação racial, da educação sexual, das questões de gênero. A gente tem que fazer junto. E aí a gente tem que questionar. Então na física não tem nenhum problema com questão de gênero, mas cadê as mulheres? Não tem mulher na física. Né? A porcentagem inclusive, é baixíssima. Vai caindo. Você apontou no estudo, e quem está nos acompanhando pode ver a sua live lá na SBF, né, do levantamento que vocês fizeram, a diferença entre homens e mulheres na física, e vamos falar da física especificamente, principalmente homens, por exemplo, são pais, mas as mulheres, o maior número de mulheres que estão na física são as que não são mães. Isso demonstra que o quê? Que a questão da maternidade pode fazer com que ela interrompa seu caminho, desista, não continue fazendo aquele curso. Além disso, foi mostrado também
a questão da quantidade de alunos negros e negras na física, não é que ainda assim é muito grande a quantidade de alunos negros e negras para alunos brancos. Mas esse estudo é fundamental porque ajuda, como você bem colocou, a traçar políticas públicas, estratégias para que a gente possa diminuir essa desigualdade, não é? Uhum. Você trabalha isso através da divulgação científica e através desses seus projetos, e um projeto que eu vi você falando na internet, no YouTube, tá? Vou deixar o link para as pessoas verem aqui abaixo, é da sua filha. Que filha? Ah, Antônia. Mostra a Antônia para a gente, pode ser? Antônia, aqui está o novo livro, Antônia. Gente, ó, me arrepio aqui de ver essa capa, que é a coisa mais linda do mundo. Antônia e a Caça ao É o Tesouro Tesouro Cósmico. Cósmico. Antônia é uma menina negra que fala oxente, ela é do Brasil profundo, ela tem altas habilidades. Agora também está todo mundo discutindo altas habilidades e isso não foi planejado. Esse livro começou a ser escrito 5 anos atrás. Né? Nossa, Então, é porque eu faço um projeto de divulgação científica com crianças de escolas públicas com altas habilidades. Então, a Antônia que eu criei é uma Antônia negra, com altas habilidades, do Brasil profundo, uma menina curiosa, inteligente, que faz perguntas. A gente, é um pouco de mim, um pouco de questionadora, você, sim. questionador. Então, assim, é esse personagem. Então, o livro Antônia, ele traz, né, a história da Antônia, as vivências, as perguntas que ela tem sobre o universo, traz a amizade dela com Urânia, que é uma astrônoma de 40 anos, que vai para essa cidade, né? E aí tem toda uma questão. Aí tem uma busca, uma aventura, né? A busca pelo tesouro cósmico. Há um tesouro cósmico que cada leitor, cada leitora vai descobrir ao final. Mas também, ao longo dessa aventura, tem elementos de diversidade. Então, Urânia, as conversas entre Antônio e Urânia vão revelando a questão da diversidade, né? A questão da cor, da raça, do sotaque, dos preconceitos, da discriminação, né? Das questões da representatividade. Tá tudo aqui nesse livro. É um pouco, esse livro eu digo sempre, é um pouco autobiográfico. Antônio é um pouco de mim, Urânia é um pouco de mim. Ele tem muito isso, né? O Sim. capítulo 2 é uma etnografia da escola pública que eu estudei. Então já vou dar logo um spoiler, né? Então o capítulo 2 ela fala dessa escola pública que a gente viveu no interior da Bahia, né? Então é um livro que, claro, ele vai trazer astronomia, física, vai o tempo inteiro, muito diálogo sobre isso, né? Sobre sistemas planetários, sistema solar, mas tudo em torno de uma história. Então, sobretudo mostrar que Antônia é uma menina viva. Os personagens, né? As personagens que estão aqui é gente como a gente, de carne e osso, né? Então, eu quis passar muito que para mim a ciência é isso. A ciência é uma construção humana. Ela não é para brancos somente. Ela não é só para homens. Ela não é para gênios. Ela não é para pessoas superdotadas. Não, ela é para todo mundo. Para Todo todo mundo mundo. pode ser um É o que cientista, eu né? coloco aqui, tenho sempre colocado aqui no Sertão Ciência, conversando com todas as pessoas que eu conversei até hoje, e para os meus alunos também, fazer esse trabalho, mostrar o quão o cientista pode estar sentado na sua frente ali na cadeira, e você, professor, tem que estimular, tem que ouvir a pergunta, não tem que ficar Isso. tolhendo, porque, menino, que pergunta besta. Não, ao contrário, Não toda pode. pergunta é importante. Toda e É, qualquer pergunta é importante. Cabe ao professor a saber responder, a isso. saber pesquisar e, acima de tudo, ser humilde, né, Alan? Porque se o aluno É, pergunta e ele não sabe, ele diz: olha, se eu não sei, eu vou ali, é. vou fazer uma pesquisa, amanhã te trago a resposta. Sim, e eu acho assim, a Urânia, ela tem um pouco disso também, né? Tem diálogos dela com as professoras, com os professores. Então, assim, é um livro que vai trazer essas inquietações, né? No final tem uma história infantil como bônus. Então, a Antônia o cabelo que carregava os segredos do universo. É uma história infantil que eu criei também. Fica como bônus, mas é uma história que está sendo trabalhada à parte com ilustração. Então, logo, logo vai sair a história do cabelo que Bacana. carregava o segredo do universo ilustrado, né? Que Então, assim, bacana. são os movimentos que, assim, imagina uma menina negra, né, na capa de um Sim. livro de ciências exatas, uma menina inteligente,
né, com altas habilidades, assim, eu quis trabalhar também a autoestima, né, trabalhar a questão da autoestima. Tem um momento do livro que ela fala assim: a minha autoestima acompanha a expansão acelerada do universo. Ela diz isso no livro. Eu vou te contar aqui. Eu contei aqui que nós nos encontramos 2 vezes. A segunda vez foi no Campo Serra Pilheira, onde estivemos eu, você, Catemari, entre outras pessoas. E nisso eu estava no processo de construção de um livro, que é o Ficção Científica na Escola 2, que é o projeto que eu tenho. E você, Catemari e outras figuras foram inspiração pelo que eu ouvi os trabalhos de vocês relacionados à representatividade, à questão de gênero, não é? Me inspiraram a fazer essa capa aqui, que é a menina, não é? Aqui, ó, a mocinha, com o livro de astronomia na mão, o índio, isso mesmo. A pessoa que tem a portadora de deficiência. Então, tudo incluso aqui na ciência, todos inclusos aqui na ciência. E estou dizendo a você que você, Catemari, foram pessoas que me inspiraram, vendo o trabalho de vocês, não é? A compor essa capa aqui. Essa é uma ideia minha. É importante aí, importante, porque é isso. Pelo Eric. Essa representatividade, ela é muito importante. Assim, eu acho que a gente tem que descolonizar esses lugares de poder, né? Passar essa mensagem que é possível. Então, esse livro, Antônia, é um convite a essa reflexão, né? Logo cedo, porque também é isso. Os meus movimentos não são só na universidade. Eu trabalho muito com educação básica, porque eu acho que a educação básica ela é essencial. Não tem como a gente ficar só na universidade. Eu estou na universidade fazendo os movimentos para mudar o currículo, eu estou em Congrade, estou aqui, estou acolá, eu estou fazendo os movimentos. Mas, em paralelo, eu também vou à escola pública, eu vou o tempo inteiro para a escola, eu estou sempre com professores, tentando auxiliar na medida que eles pedem ou elas, não é uma imposição minha, é uma relação de troca. Eu aprendo muitas coisas que eu coloquei no livro vêm das perguntas que as crianças me fazem, nas minhas palestras, nas minhas interações, nas minhas oficinas. Muitas dessas perguntas estão aqui no livro, porque são as inspirações, entende? Então, assim, é uma troca. Então, eu estou muito feliz de que esse livro vai estar logo, né, circulando por aí. Ainda não está à venda. Já mais tem ou menos para publicar. Mais ou menos uns 5 dias já vai estar disponível, né? Em poucos dias já vai estar disponível. No início vai ser vendido só no site da editora Apres, mas logo vai estar disponível Editora no Amazon, Apres. a editora Apres de Curitiba, mas logo vai estar em todas as grandes livrarias, né, internet, vão ser vários canais, na Cultura, no Submarino, no Amazon, tem vários, assim, né? Assim, nas minhas mídias eu vou colocar também. Então, assim, é um livro que eu estou muito feliz, assim, de ter terminado, né? Porque foram 5 anos trabalhando nele. Revisa daqui, Por isso revisa que eu ali. disse que é sua filha. Eu espero que não tenha passado nenhum problema, mas também se passar, tem a segunda edição, Depois você da gente resolve. corrigir, Exato. a gente resolve. Você Mas tem eu outro realmente livro não estava também. para segurar. Você tem outro livro também que O é outro sobre sobre a química do universo, não é? esse A Astrofísica para a Educação Básica. Inclusive tem um curso seu que as pessoas podem fazer online, não é? Muito dinâmico, muito bom. Depois eu vou deixar o link aqui também. E temos esse livro aí que já está disponível para quem quiser adquiri-lo. Esse livro aqui foi publicado ano passado, é um livro em parceria com a professora Neuza Massoni, que é minha colega de departamento, né, do Instituto, na verdade, ela é do departamento de Física da área de ensino. Então, a gente tem feito muitos trabalhos juntos, escrevendo artigos, a gente tem pensado muito essa questão da educação básica. Então, esse livro é um livro que não é como Antônia, ele não é na mesma perspectiva, mas ele traz também a questão da diversidade, da história da ciência. A gente se preocupa em marcar isso, né, de tentar passar a ideia de que a ciência é uma construção histórica, humana, ateórica, né? Não é linear. A gente se preocupa muito com isso, mas, sobretudo, a gente quer contar como é que os elementos químicos se formam no universo. Claro que tudo isso na perspectiva da ciência ocidental, né? A gente vai marcando tudo isso o tempo inteiro, porque nós temos que nos situar, né? A gente tem que situar o tempo inteiro, ao mesmo tempo que quando a gente fala que a ciência tem que ser descolonizada, a gente não está atacando a ciência, a gente não está negando essa ciência ocidental, a gente está dizendo que existem
outras possibilidades, existem outras visões de mundo. Sim, A gente não sim. está relativizando a ciência, nem negando a ciência eurocêntrica ocidental. A gente está dizendo que há outras possibilidades de pensar o mundo, de pensar as existências, outros olhares. E também olhares que foram subalternizados, olhares que foram retirados desse lugar, Renegados. renegados, é só isso, né? Então, Sim. esse livro dos elementos químicos, ele vem trazendo essa história, né? Tem figuras, tem imagens, né? Tem imagens bonitas. Então, é um livro também que foi muito... Tem atividades para professores, né? Então, é um livro que foi também muito gostoso, assim, de escrever, né? E eu estou Sim. escrevendo outros textos, vão sair mais textos. Ao longo dos anos, eu vou escrever cada vez mais, assim, para o grande público, né? Para a educação básica, para o público geral, para crianças, para idosos. Alan, você trabalhando com a questão da divulgação científica, você observa que tem tido uma maior procura pela questão da astrofísica, mecânica quântica, chega a você essas informações, alunos lá da base mesmo, professores que estão no ensino médio, que querem trabalhar, mas que não tiveram essa formação, mas hoje procuram você, o departamento de física da URGS? Sim, a astronomia, em particular, ela é uma, né? A astronomia ela é muito procurada. Muita gente gosta de estudar astronomia. A gente tem planetário, tem observatório, as pessoas estão sempre nos procurando, estão sempre demandando, as escolas demandam muito, né? Eu diria que os temas de astronomia são assim, astronomia e dinossauro é o que eu por mais gosto, assim. Quero ouvir astronomia e dinossauro, né? Às vezes até querem que eu fale de dinossauro. Gente, eu sou astrônomo, não difícil. O que eu posso falar é que caiu. Posso falar lá da extinção em massa, mas assim. Entende? Mas assim, eu percebo que sim, que os professores, muitas vezes, eles querem trabalhar alguns temas de física moderna e contemporânea, mas não conseguem porque não tiveram essa formação, ou às vezes não tem material adequado para trabalhar aquele tema. Tem várias dificuldades, né? Muitas vezes o professor de física, a professora, não são formados em física, não tiveram de jeito nenhum uma formação de física, né? Muita gente, então tem essa dificuldade. Só que eu percebo assim, os professores são muito curiosos e também muito criativos, então os professores também têm buscado cada vez mais. Muita Bacana. gente tem buscado especialização, fazer mestrado profissional, agora tem mestrado profissional em rede, né? Então, assim, eu acho Sim. que os professores eles buscam, apesar das dificuldades, das adversidades, dos salários horríveis que eles têm, né? Da infraestrutura que as escolas muitas vezes não oferecem, uma boa infraestrutura, os professores eles estão se movimentando, eles estão indo atrás, eles estão buscando, eles estão se reinventando, eles estão se criando, Literalmente então tirando leite de pedra. tirando leite de pedra. Então assim, eu acho que eles querem. Agora é cada vez mais importante que a gente faça o nosso papel assim também, né? De ajudá-los nesse processo, né? Não de achar que é tábua rasa, que a gente vai lá colocar conteúdo. Não, tem que ser Sim. uma relação de escuta, escuta atenta, né? Ouvir esses professores, né? E a gente aprender com eles, porque eles também têm muita coisa para nos ensinar nessa experiência de troca, né? Os nossos alunos na universidade, principalmente os alunos da licenciatura, terem a oportunidade de interagir com essas escolas, com esses professores desde os primeiros anos, assim, então assim, é uma troca, eu não consigo ver, eu não vivo essa relação de um jeito de cima para baixo. A minha relação com os professores, com a educação básica, né, nessas atividades que eu faço, tem sido uma relação de partilha, é uma relação de troca de experiências. Então, por isso que dá tão certo, porque eu gosto muito, os professores também gostam, a gente está sempre interagindo, né? Meu caro, você já voltou depois dessa trajetória linda, fantástica e guerreira acima de tudo. Você voltou já para a Feira de Santana, lá para o bairro que você Nova. praticamente cresceu. E aquelas pessoas que olhavam para você e diziam assim: você não vai conseguir. Hoje, como é que você olha para elas, não é? Você tem essas pessoas ainda estão lá, circulam por lá? E tem Ah, muitas pessoas que circulam, muitas pessoas, assim, eu acho que mudou muito essa relação, né? Tem, inclusive, ex-colegas que me oprimiam, hoje são super orgulhosos. Eu acho que se eu pudesse dizer assim, uma palavra que resuma muito assim a minha relação com essas pessoas, né, que fazem parte da minha história hoje, a
é uma relação muito assim de orgulho. Muitas pessoas sentem muito orgulho de mim, muitos os que falam comigo, né? Outros não falam comigo, preferem Sim. manter distância, mas os que falam comigo hoje é sempre numa relação de muito respeito, de orgulho, de vibram, ficam felizes. Então assim, então eu não tenho rancor, assim, eu não guardo rancor de nada, assim. Né? Essas experiências que passaram para mim foram experiências assim que eu passei, que eu sobrevivi, que não foram boas, que eu não esqueci, né? Eu não esqueci. Fazem parte da minha história, das minhas aprendizagens, né? Das aprendizagens de cada um. E essas experiências são importantes para poder hoje realizar o que eu realizo. Criar esses trabalhos, criar as estratégias, as pedagogias. Eu aprendi com uma quilombola. Uma quilombola me ensinou aqui que tem portas que só se abrem do lado de dentro. Então, essas experiências que acumuladas ao longo da vida, elas têm sido muito importantes para mim hoje nesse sentido, de entender que essas portas só se abrem do lado de dentro. Eu sou fundamental, né? Eu sou a chave dessas portas, eu sou a potência. Não é a URGS, não é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? A potência. Sim. Eu sou a potência nesse lugar de transformar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela me dá possibilidades, ela me dá a possibilidade de estar no Ferramentas, departamento de astronomia, ferramentas, pessoas, né? Várias pessoas que eu consigo mas quem interagir, faz o mas diferencial acaba sendo você. a potência está comigo. E essa potência que está comigo é uma potência que vem dessas experiências. Entende? Bacana, E o fato de eu bacana. estar aqui hoje é isso. Então eu vejo muito esse lugar, assim, de acumulação de experiências que hoje são importantes para eu pensar essa estrutura, para eu entender por que essas pessoas se comportavam assim, né? Então mudar estruturas, a gente tem que focar, por isso que eu digo, é nesse sentido que eu digo das trajetórias individuais. Elas são importantes, né, como representatividade, como exemplos positivos, a gente ter modelos positivos, né? Mas a gente quer, em conjunto, mudar as estruturas. E para mudar as estruturas, tem que ser um movimento de vários lados, senão a gente não muda as estruturas. É isso aí, Alan Alves Brito, uma história fantástica. Estou aqui emocionado e principalmente por ter essa oportunidade de conversar com você. Há tempos que eu venho paquerando em ter essa conversa com você, mas entendo que você é uma pessoa muito, muito ocupada em diversos trabalhos. E esse aqui é o Sertão Ciências, o canal de divulgação científica aqui no Nordeste da Bahia. Alan, deixa aí seus recados finais. Ah, fique aberto aqui para outras conversas, fica o convite para outras conversas. Pautas também, se quiser sugerir, fique à vontade, tá? Muito, muito obrigado mesmo. Eu só quero realmente agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, pelo teu convite, né, pelas suas palavras gentis, pelo teu apoio, assim, por essa oportunidade de poder estar aqui conversando contigo. Eu acho que tudo que nós conversamos aqui é a história de muitas pessoas, é a minha história, é a tua história, é a história de outras mulheres, né, a história de outras Sim. pessoas que tiveram que atravessar por tantas camadas, né, para conseguir ser quem elas são, né. Eu acho que no país que a gente vive, né, eu acho que o fato de estar vivo, né, de não ter Já, morrido antes, nossa, que a gente tinha principalmente tudo para não nesses morrer, últimos. né, na verdade. Então, sobreviver, a gente sobreviveu esse tempo inteiro a políticas de morte mesmo, né, num país assim muito brutalmente desigual. É, Então, a gente ter essa consciência, assim, e eu queria dizer assim para quem está ouvindo, né, para aquele menino, aquela menina que está nos escutando e que, né, que vai ficar pensando sobre tudo isso, é assim, não negocie os seus sonhos. Eu acho que sonhar é a coisa mais fundamental. São duas coisas importantes para mim, né? E eu aprendi muito com a Manhã. A Manhã me ensinou muito isso, né? Mas eu tive isso, né? Eu tive todo um amparo ancestral, afetivo de Manhã, que Manhã é sim. fundamental em tudo isso, né? Então, assim, eu tive isso. Qual o nome Então, da sua mãe? Janice. A minha mãe, ela é fundamental em tudo isso, né? E no livro ela vai aparecer muito, no livro do Antônio ela aparece, a mãe aparece. Porque Bacana. é isso, eu acho que é essa rede de afeto, é muito importante a gente criar essas redes de afeto, trabalhar a autoestima, sonhar, 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 não negociar esses sonhos, mas não ficar só sonhando, né? Partir para ação, né? Eu acho que é um pouco de tudo isso, assim. Eu acho que se eu tivesse que dizer, acreditem nos sonhos de vocês, não negociem, né? Políticas públicas de todo mundo se unir para realmente proteger a educação pública gratuita e de qualidade, que é isso que a gente precisa mesmo.
Beleza, Alan. Muito obrigado. Um oxente, minha gente, para todos que estão nos assistindo. Um cheiro e até mais.